Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, sábado da 30ª semana do Tempo Comum, dia 20 de novembro. Então hoje iremos refletir o Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 27 ao 40. É muito bom nos encontrarmos no dia de hoje para assim partilharmos a palavra de Deus, palavra essa que é esperança para a nossa vida, palavra essa que podemos assim nos encorajarmos e, sobretudo, vivermos dignamente esse dia através da reflexão da palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negaram a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filho, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filho. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será a esposa de quem? Todos os 7 casaram com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam, mas quem forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitarão. Que os mortos ressuscitem, Moisés também os indicou na passagem da sarça, quando chamam o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, amadas famílias, Jesus desmoraliza os saduceus, apresentando assim o cerne das Escrituras. O Deus é o Deus comprometido com a vida. Ele não criou ninguém para a morte, mas para a aliança consigo para sempre. A vida da ressurreição não pode ser imaginada como cópia do modo de vida deste mundo. Então, o tema da ressurreição opunha os fariseus e aos saduceus. Os primeiros, ou seja, os fariseus, afirmavam que haveria a ressurreição, enquanto os saduceus a negavam. Quando os saduceus interrogaram Jesus a respeito dessa questão, tinha em mente colocá-lo em apuros, além de ridicularizar o partido rival. Por isso, bolaram uma situação grotesca, partindo da lei do levirato, que obrigava o irmão a despojar a cunhada viúva, caso não tivesse gerado filho com o seu marido. Então veja que Jesus não caiu nessa armadilha dos saduceus. O fato aludido comportava 2 sérias lacunas. A primeira consistia em imaginar que a vida eterna seria uma continuação pura e simples da vida terrena, de forma que, na ressurreição, persistiria as encrencas, podemos dizer assim, da vida presente. A vida eterna, na verdade, consiste na participação da vida divina, longe da ameaça da morte. Aí os esquemas terrenos não têm validade. O segundo pressuposto falso consistia em considerar Deus como o Senhor dos mortos e não como o Senhor dos vivos. Na verdade, para ele, todos estão vivos, até mesmo os patriarcas do povo. Caros irmãos e irmãs, amadas famílias, os saduceus, que não acreditavam na ressurreição dos mortos, procuravam confundir Jesus, fazendo analogia entre os mortos e os vivos. Jesus, então, lhe explicou que o viver na terra
é o viver no céu. Então, o viver na terra, Jesus vai justamente nos explicando que o viver na terra e viver no céu consiste em assim constitui em etapas distintas da nossa caminhada. Enquanto aqui estamos na terra, nós temos vínculo com as pessoas dentro do projeto que Deus planejou para cada um de nós. A nossa realidade e a nossa missão aqui na terra é uma, e não podemos aguardar que na outra vida tenhamos assim o mesmo modo de ser e do viver terreno. No céu estaremos todos em Deus, formando assim uma unidade de amor. Portanto, não devemos nos preocupar de quem seremos aqui quando partimos. Na nossa marcha em busca da eternidade, nós perseguimos um estado de perfeição e santidade que não podemos assim possuir já aqui neste mundo. Veja que a nossa vivência humana já é um exame daquilo que foi destinado pelo Criador para a nossa felicidade. Aqui na terra, amados irmãos e irmãs, o homem e a mulher recebem de Deus uma missão de frutificar, uma missão de multiplicar-se, enchendo a terra e submetendo a eles, dominando sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastem sobre a terra. Porém, todos nós temos consciência de que a nossa vida aqui é uma vida passageira e de que caminhamos para uma realidade espiritual que extrapola ao nosso entendimento. Portanto, todos aqueles que têm fé e esperam com confiança o que Deus lhe reservou e sem apegar-se a pessoas ou a coisas da terra, têm a convicção de que a vida futura, embora seja uma continuação do agora, será para nós a verdadeira vida, na qual nós, como os anjos, contemplamos para sempre a face de Deus. Deus é o Deus dos vivos e não o Deus da morte. Deus não tirará a vida da nossa alma, pelo contrário, ela é uma passagem para que alcançamos a felicidade sem fim. O nosso objetivo, desde já, o que convivemos com aqueles a quem mais queremos e amamos, esperamos por aquele que a nós pertencemos. Portanto, amados irmãos e irmãs, da casa do Pai nós saímos e para lá retornamos. Sabemos que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Conhecemos então a nossa realidade futura. Em Deus estaremos também vivos e felizes. Não nos preocupamos, pois estamos nas mãos do Senhor. Caros irmãos e irmãs, você se questiona sobre essas coisas? Na verdade, a quem pertence o seu coração? Você se acha propriedade de alguém? De quem você se acha propriedade? Você desejaria viver aqui eternamente na terra? Pense sobre isso. Reflita. Qual o maior anseio da sua alma? Procure, amados irmãos e irmãs, descobrir isso. Qual o maior anseio da sua alma? Você tem desejo de encontrar-se com o Senhor? Você acha difícil refletir sobre esse assunto? Ou você o faz com naturalidade? Reflita isso no dia de hoje, amados irmãos e irmãs. E reze junto essa oração. Pai, és um Deus da vida e Deus dos vivos. E queres que todos os seres humanos em comunhão contigo para sempre. Ajudai-nos, Senhor, a viver já nesta vida esta comunhão eterna. Então deixo a todos vocês um abraço fraterno. Que tenhamos um sábado e um final de semana repleto da graça de Deus. E que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.